Uma encomenda comprada em Maceió percorre centenas de quilômetros a mais do que deveria antes de chegar na sua casa. Passa por Recife, passa por Salvador, só depois chega ao destino final. Não é erro do sistema, é o retrato de um estado que ficou décadas fora do mapa logístico do Brasil. Alagoas foi construída para servir a uma única coisa, e essa escolha deixou o estado praticamente isolado da logística nacional, sem ferrovia operando, com um porto que parou de movimentar contêineres há mais de 10 anos e com rodovias que esperavam obras prometidas há décadas. Enquanto o Brasil integrava portos, trilhos e estradas, Alagoas ficou presa na mesma infraestrutura de sempre. Como um estado inteiro ficou fora do mapa logístico do Brasil, e existe alguma saída real para esse isolamento? Antes de responder, precisamos voltar à história. Para entender o problema de Alagoas hoje, você precisa voltar a séculos. Não porque a história seja uma curiosidade, mas porque o que aconteceu aqui ainda define o presente. Alagoas foi ocupada seguindo uma lógica simples. Onde a cana crescia, a vida se instalava. Os primeiros colonizadores chegaram pelo litoral no século XVI e foram avançando para o interior acompanhando os vales férteis. E em cada trecho que conquistaram, a primeira coisa que construíam não era uma estrada, era um engenho. Os engenhos foram o motor que colocou Alagoas em movimento. Eles atraíam trabalhadores, criavam núcleos de população e definiam onde as vilas iam surgir. Foi o açúcar que definiu onde as pessoas iam viver e onde o dinheiro ia circular. E isso criou um padrão que durou séculos. Toda a infraestrutura do estado foi pensada para escoar produção, não para integrar o território. O resultado disso aparece nos números. Em 2010, 90% de toda a produção de culturas temporárias de Alagoas era cana-de-açúcar, e 78% de toda a área plantada no estado era dedicada só a isso, proporcionalmente o maior índice de todo o Brasil. Não é coincidência, é o reflexo de uma economia que nunca conseguiu se diversificar de verdade. Enquanto o açúcar dava dinheiro, ninguém tinha motivo para mudar, e quando o açúcar foi perdendo força, a infraestrutura que ficou era a mesma de sempre, feita para a usina, não para o estado. Mas o maior problema não era só a dependência do açúcar, era que Alagoas nunca criou uma malha logística além disso, sem ferrovia que funcionasse, sem porto competitivo, sem conexão real com o resto do Brasil. E aqui começa o verdadeiro problema. Durante muito tempo, pareceu que uma solução estava chegando. A ferrovia era uma promessa. No auge do transporte ferroviário no Brasil, Alagoas chegou a ter cerca de 300 quilômetros de trilhos, uma malha que conectava cidades do interior ao litoral e que, em teoria, poderia ter se tornado a espinha dorsal logística do estado. Mas isso nunca aconteceu de verdade. A concessão da malha ferroviária do Nordeste foi entregue à Transnordestina Logística em 1998, com uma promessa grande: recuperar os trilhos existentes, construir novos trechos e integrar os portos da região. Alagoas estava dentro desse plano, ao menos no papel. Mas depois de anos de atrasos e promessas não cumpridas, em 2013 a concessionária simplesmente suspendeu toda a operação de trens de carga em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Os trilhos foram abandonados, os vagões viraram sucata, e o que ficou é difícil de descrever sem ver. Em Rio Largo, município a menos de 30 quilômetros de Maceió, restos de vagões ainda flutuavam no rio Mundaú após as enchentes de 2010. Em União dos Palmares, moradores construíram casas sobre os trilhos onde os trens deveriam passar. A ferrovia deixou de ser infraestrutura e virou paisagem de abandono. Hoje a situação ficou ainda pior. O projeto da nova Transnordestina, que está sendo construído com bilhões em investimento, não passa por Alagoas. O traçado oficial liga o Cerrado do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Alagoas ficou completamente fora do plano, e o impacto disso é direto. Sem ferrovia, o frete fica mais caro, o transporte demora mais, e o estado perde competitividade frente a qualquer concorrente que tenha acesso aos trilhos. Um engenheiro da Universidade Federal de Pernambuco, que estuda logística portuária, resumiu bem o problema. Não existe porto de grande porte no mundo que não seja alimentado por ferrovia. Manter um porto abastecido só por rodovias seria condená-lo a nunca se tornar competitivo de verdade. E é exatamente aí que entra o próximo problema de Alagoas, porque nem o porto conseguiu compensar a ausência dos trilhos. Se a ferrovia foi a promessa que nunca se cumpriu, o porto era o que restava. E o porto de Maceió existe há muito tempo. É uma estrutura real, com berços de atracação, movimentação de carga, trabalhadores. Mas existe um detalhe que chama a atenção assim que você olha no mapa. Ele está literalmente espremido dentro da cidade, entre praias, prédios e avenidas, sem espaço para crescer. E o problema não é só geográfico. O porto é raso demais para receber navios de grande porte, com profundidade máxima entre 10 e 11 metros. Ele fica fora do alcance das embarcações que movimentam o comércio internacional de verdade. Isso significa que os navios maiores simplesmente não param em Maceió. Eles seguem para Suape, em Pernambuco, ou para outros portos com estrutura compatível. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. O porto de Maceió praticamente parou de operar contêineres desde 2011. Ou seja, aquela caixa metálica que carrega quase tudo que você comprar, eletrodoméstico, roupa, eletrônicos, não passa por Maceió há mais de uma década. E sabe qual é o principal produto que o porto movimenta até hoje? Açúcar.
A mesma cultura que moldou a economia do estado séculos atrás continua sendo o carro-chefe do único porto de Alagoas. É como se o estado tivesse ficado preso na mesma lógica econômica do passado. Os maiores portos do mundo dependem de ferrovia para funcionar com eficiência, e em Alagoas o trem desapareceu e o porto ficou limitado a uma única função. E esse isolamento não é coisa do passado, ele aparece hoje, no comportamento das maiores empresas de e-commerce do Brasil. A Shopee, uma das maiores plataformas de compras online do país, tem 3 hubs em Alagoas, em Maceió e em Arapiraca. Mas os centros de distribuição regionais que abastecem esses hubs ficam em Recife e em Salvador. É a mesma lógica de sempre. A carga entra em Alagoas vinda de fora, ela não sai de dentro. É por isso que uma encomenda comprada em Maceió ainda percorre centenas de quilômetros a mais antes de chegar na sua casa. Em 2025, mesmo com 3 hubs da Shopee no estado, o problema continua exatamente o mesmo, ele só ficou mais visível. Mas nos últimos anos algo começou a mudar, e a mudança veio primeiro, pelas estradas. Por décadas, obras importantes ficaram paradas em Alagoas, projetos anunciados, recursos prometidos e canteiros que nunca saíam do lugar. Mas nos últimos anos o cenário começou a mudar, e a mudança mais visível aconteceu nas rodovias. A BR-101 é a principal rodovia de Alagoas. Ela corta o estado no sentido norte-sul, conecta cidades, move carga, e durante anos conviveu com trechos sem duplicação, o que na prática significa mais acidentes, mais congestionamento e mais tempo perdido no transporte. Em setembro de 2024, o governo federal assinou as ordens de serviço para duplicar os últimos trechos que faltavam. O investimento total na rodovia chega a 344 milhões e 600 mil reais, e a previsão é de que 100% da BR-101 em Alagoas estejam duplicados até 2026. Na prática, isso significa menos tempo de viagem, menos acidentes e um fluxo de carga mais previsível entre Alagoas e os estados vizinhos. É o tipo de obra que não aparece muito no noticiário, mas que muda a rotina de quem depende da estrada todos os dias. E existe uma obra ainda mais estratégica acontecendo ao mesmo tempo. O Arco Metropolitano de Maceió é um projeto de 252 milhões e 700 mil reais, que duplica um trecho da BR-424, criando um caminho alternativo que contorna a capital. A ideia é simples. Hoje, caminhões pesados que precisam cruzar Alagoas são obrigados a entrar em Maceió, passar por áreas urbanas, enfrentar semáforos e congestionamento. O Arco Metropolitano muda isso. Com um novo trajeto, o tráfego pesado desvia da cidade, o fluxo logístico acelera e a capital ganha um respiro no trânsito. O projeto inclui 3 viadutos, inclusive no entroncamento com o Polo Industrial de Maceió, o que conecta diretamente a obra à movimentação industrial do estado. Em novembro de 2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estimou entregar os primeiros 10 quilômetros prontos para tráfego até abril de 2026. É uma obra em andamento, com cronograma real e recursos garantidos. Só que a maior transformação de Alagoas talvez nem esteja nas estradas. Enquanto o açúcar foi perdendo força como motor da economia alagoana, outra indústria começou a crescer em silêncio, o gás natural. E o que torna isso relevante não é só o recurso em si, é o que ele pode fazer pela economia do estado. A lógica é direta, energia mais barata atrai fábricas, e fábricas geram empregos, movimentam carga, diversificam a economia. É exatamente o tipo de ciclo que Alagoas nunca conseguiu criar com o açúcar, porque o açúcar sempre concentrou riqueza nas mãos de poucos e nunca distribuiu desenvolvimento pelo território. A Algás, distribuidora de gás canalizado do estado, já abastece 42 unidades industriais em segmentos como químico, plástico, alimentos, bebidas e cerâmica. A rede tem cerca de 600 quilômetros de extensão e atende 13 municípios. E a expansão está confirmada. Em 2026 estão previstos 15 milhões de reais em novas rotas. Com um projeto ainda maior no horizonte, 46 milhões de reais e mais 32 quilômetros de gasoduto só no litoral norte. Mas existe um projeto ainda mais ambicioso que coloca Alagoas num mapa que ela nunca esteve antes. Em Pilar, município a menos de 50 quilômetros de Maceió, está sendo planejado o primeiro centro de estocagem subterrânea de gás natural do Brasil. A ideia é usar reservatórios naturais que já foram esvaziados pela extração de petróleo e gás para armazenar gás em grande escala, uma tecnologia comum em outros países, mas inédita no Brasil. O investimento previsto é de até R$1 bilhão. Para ter uma ideia do tamanho disso, a empresa responsável pelo projeto já produz mais de 1.300.000 metros cúbicos de gás por dia só no polo de Alagoas, cerca de 95% de toda a produção do estado, e nos últimos anos ela quadruplicou essa produção após antecipar $200 milhões em investimentos. Se o projeto de Pilar sair do papel, Alagoas deixa de ser apenas um estado que produz gás e passa a ser o centro de distribuição energética do Nordeste. Depois de décadas ficando para trás, o estado pode finalmente ocupar uma posição estratégica que vai muito além do açúcar. O apagão logístico de Alagoas não aconteceu da noite para o dia. Ele foi construído ao longo de séculos, tijolo por tijolo, decisão por decisão.
uma economia erguida sobre uma única cultura, uma infraestrutura desenhada para servir as usinas, não o Estado. Ferrovias foram prometidas, abandonadas e viraram sucatas, um porto espremido entre prédios e praias, especializado na mesma cultura de sempre, e décadas de isolamento que fizeram com que uma encomenda comprada em Maceió precisasse passar por outro estado antes de chegar em casa. Mas talvez pela primeira vez em muito tempo existam sinais reais de mudança, não promessas, obras, rodovias sendo duplicadas com recursos garantidos, um contorno metropolitano que vai liberar o fluxo de carga da capital, uma matriz energética crescendo e atraindo indústrias que o açúcar nunca atraiu, e um projeto em pilar que pode colocar Alagoas no centro do mapa energético do Nordeste. Nada disso resolve o problema de uma vez. A história de isolamento de Alagoas é longa demais para ser revertida em 2 ou 3 anos de obras, mas a direção mudou, e em infraestrutura, direção importa tanto quanto velocidade, porque uma estrada que aponta para o lugar errado, por mais larga que seja, não leva a lugar nenhum. Infraestrutura não muda só estradas, ela muda empregos, muda investimento, muda cidades, muda o futuro de quem vive nelas. E Alagoas, depois de séculos servindo uma única economia, pode estar finalmente começando a construir uma infraestrutura que sirva ao seu povo. Alagoas passou séculos construindo uma infraestrutura que servia ao açúcar. Agora está tentando construir uma que sirva ao seu povo. Mas a pergunta que fica é: você acredita que essas obras vão ser suficientes para tirar Alagoas do isolamento logístico? Ou o Estado vai continuar dependendo de Recife e Salvador para funcionar? Deixa nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar nos desafios de infraestrutura do Brasil, no vídeo anterior a gente mergulhou na Transamazônica e descobriu uma tecnologia que pode acabar com a lama que paralisa caminhões por meses. O concreto compactado com rolo tem vida útil mais que o dobro do asfalto e pode custar menos na implantação. Pode ser a maior revolução no pavimento de rodovias pesadas do país. Basta clicar nesse vídeo que está na sua tela agora ou no primeiro link da descrição. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.